Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Carielle, da disciplina de Projeto de Vida. E hoje a gente vai estudar um tema muito importante, que é sobre o que é ser um estudante protagonista, o que é você ser protagonista da sua própria vida, tá? Dando um recadinho antes, pessoal, priorize fazer as atividades pela plataforma do Google Classroom, tá bom? Se você não tem acesso mesmo, se você não consegue fazer por lá, faça via WhatsApp ou pegue impresso na escola, mas priorize a plataforma que foi feita para vocês e é muito mais fácil para nós e também para vocês responderem por lá, tá? Qualquer dúvida, tenho dúvida, não consigo fazer, professora, me manda o WhatsApp ou deixa lá no mural também a sua dúvida. No mural tem um espacinho para vocês deixarem a sua pergunta lá, que eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou tentar fazer uma aula rápida, tá, gente? Para não ficar tão cansativo. E vamos lá. Vamos ver o que é ser um estudante, um protagonista juvenil, jovem, né? Está ganhando muito espaço, então todas as escolas, todo mundo está trabalhando a questão do jovem protagonista, você ser o gestor, o diretor, o ator principal da sua própria vida, tá? Então vamos lá, ó. Desde a vivência em sala de aula até a participação do jovem na economia, atividades sociais e até mesmo culturais, é a questão do protagonismo e responsabilidade se tornam presentes esperados na nossa juventude, tá? Então, você agir de forma proativa, o que é o ser proativo? Ninguém precisa eu mandar fazer as coisas, eu já sei das minhas responsabilidades, eu já sei o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu preciso para me melhorar e melhorar as coisas que estão à minha volta, tá? O protagonismo juvenil, ele começa a ser desenvolvido dentro da escola, mas também na família, ele se expande para todos os âmbitos. Então, você se considera um jovem protagonista? Você não precisa ninguém ficar te falando as coisas que você precisa fazer, você mesmo toma decisões da sua vida, você fala para os seus pais, para a sua família, o que você quer ser, você luta pelo aquilo, pelo seu projeto de vida, pelo você acredita que você é capaz de chegar aonde você quer, nos seus sonhos. Então, você ser protagonista é uma coisa que não nasce com a pessoa. Tem uns que têm mais habilidade para ser protagonista, mas isso é desenvolvido, tá? E o projeto de vida tenta ajudar aí, né, vocês essas questões, tá? Então vamos lá, eu vou contar a história, falar um pouquinho mais rápido sobre a biografia da Frida Kahlo. Eu sou super fã da Frida Kahlo, que ela é uma pintora mexicana, que ela, assim, foi uma revolução. Ela é totalmente protagonista da sua própria vida, ela acreditou nos seus sonhos, de que ela era capaz, né? Sofreu muito na vida dela, teve muitas frustrações, e ela foi muito resiliente, ou seja, ela se adaptou a todas as frustrações dela, e ela se sobressaiu. Por isso que eu sou muito fã dessa mulher, e é interessante vocês saberem a história dela. Então, Frida Kahlo é uma pintora mexicana, nasceu em 1907, você já deve ter ouvido falar dela. Ela era um pouco depressiva, tá? E assim, com 18 anos, ela sofreu um acidente terrível. Ela teve um acidente que ela ficou meses no hospital e atingiu completamente a coluna dela, doía muito, ela teve que ficar acamada mesmo. E nesse momento ela ficou depressiva, né? Ela ficou muito triste, porque ela gostava muito de pintar. Então, o que ela fez? Ela colocou um espelho na frente dela e ela começou a pintar, tá? Um espelho no teto e começou a pintar. O primeiro retrato dela foi esse aqui, que é o autorretrato, com um vestido de veludo, que ela colocou o nome, né? Então, lembrando que a Frida Kahlo, ela pintava sempre a realidade dela, tá? A sua pintura representava a vida dela. Vamos lá. Aí, ó, em 1929, já com 22 anos de idade, ela casa com Diego Rivera e vai morar na Casa Azul, que é uma casa onde ela nasceu. Tá? Ela engravida e ela sofre 3 abortos espontâneos, logo um ano depois que ela casou, e depois, conforme o tempo, ela foi sofrendo outros abortos também. Ela mudou com o marido dela para São Francisco, em Nova York, tá? Então, aí que ela começou a pintar. Diego Rivera era um pintor muito famoso, bem mais famoso que a Frida Kahlo, ela não era tão conhecida na época. E assim, ele era uma pessoa que desmotivava muito ela, uma pessoa que estava do lado dela e que desmotivava ela, não acreditava muito nela. E ela nunca desistiu dos seus sonhos, por mais que ela era deprimida,
ela acreditava que ela era capaz e ela sabia do talento dela. Tanto que vocês podem perceber aqui na pintura que ela pinta ela e o marido, e aqui um autorretrato da fronteira que ela passou do México para os Estados Unidos, né? Sempre pintando a realidade dela. Então, em 1934, 4 anos depois que ela casou com o Diego Rivera, ela volta para o México e sofre mais um aborto, né? Que é o segundo aborto que eu falei para vocês. Teve que fazer nova cirurgia por causa da coluna, daquele todo o problema que ela teve, daquele acidente gravíssimo que ela teve de ônibus, né? E continua pintando, tá? Depois, gente, eu vou resumir a história dela, mas é muito interessante vocês lerem bem curtinho a história que eu coloquei aqui resumida para vocês. Ela separa do Diego Rivera, casa contra o homem, e esse homem também maltrata ela. Olha, é uma confusão. Mas ela nunca desistindo de pintar, tá? Foi aí que ela começou a ser reconhecida. Em 1939, já separada do segundo marido, né? Ela expõe em Nova York e em Paris as obras dela, né? Nessa época, ela entra em contato com um famosíssimo que é Pablo Picasso, Kandinsky também, que é um pintor super famoso, e ela adquiriu um espaço ali, os seus autorretratos ali no Museu do Louvre, que é assim, o Museu do Louvre, pelo amor de Deus, acho que é onde todo mundo queria expor suas obras, né? Que é o museu mais famoso do mundo. Então, aqui, ó, o autorretrato com colar de espinho e beija-flor, que ela representa, e o veado ferido, que é uma representação também, como se ela fosse uma pessoa da natureza ferida com seus sentimentos ali. Isso daqui é uma representação mais amorosa dela, assim, sabe? Uma questão, essa obra de arte que ela até explicou, que ela fala que foi uma questão mais sentimental mesmo, que ela, por todas as feridas que as pessoas fizeram contra ela, né? Como se ela fosse um animal, como se ela fosse um veado mesmo, assim, que é um animal indefeso, que tem vários caçadores atrás tentando ferir, tentando machucar ela. É isso que ela representa a vida dela, como se ela fosse uma pessoa que não fez mal para ninguém, muita gente fez mal para ela, representando sempre os maridos principais, né? Então, aqui, Frida Kahlo tenta representar de forma mais lúdica a própria vida. Lembrando aqui, ó, ela lecionou também, deu aula na Escola Nacional de Pintura e Escultura, que foi fundada no México, tá? Ela é uma defensora dos direitos das mulheres total. Vocês podem perceber aqui, ó, que ela tem as sobrancelhas juntas, ela tem bigode, né? E ela deixava nascer pelos no corpo. Incrível que pareça, ela não gostava disso. Ela fazia isso como um ato revolucionário, tá? Então, ela não gostava de deixar a sobrancelha sem tirar nada disso, só que ela era ela fazia revolução, porque onde ela passava isso chamava atenção, né? Então, era um jeito dela falar que ela era mulher e que ela poderia fazer o que ela quisesse. Então, era um ato de revolução dela mesmo, tá? Então, ela é um símbolo do feminismo até hoje, né? A Frida, ela teve que ter uma perna amputada na altura do joelho, devido a problemas que ela teve desde o acidente, das várias cirurgias que ela fez. Viveu os últimos anos da sua vida na Casa Azul, onde ela nasceu, onde ela morou com o primeiro marido, né, no México, e passou a brigar, e depois que ela morreu, em 54, essa casa, que é a Casa Azul, que é a casa dela, virou o Museu da Frida Kahlo, né, lá no México, Coyoacán, o nome da cidade, tá? Que ela faleceu, que é onde ela nasceu também. Gente, essa é uma breve história da Frida Kahlo, uma história real de uma mulher que passou por muita coisa na vida e que se sobressaiu. Ela era protagonista da própria história. Vamos lá às atividades, tá bom? Não sei se... Vamos aqui. A primeira atividade aqui, fala um pouquinho. O que é ser um jovem protagonista na sua visão? Na sua visão pessoal, o que é ser um jovem protagonista? Você vai descrever aqui o que você acha. O que é ser um jovem protagonista, tá bom? A segunda pergunta vai falar um pouquinho. Você se considera um jovem protagonista da sua própria vida? Quais são suas ações que te fazem ser um jovem protagonista? Vamos dizer se você coloca assim, eu me considero um jovem protagonista. Quais são as ações que te fazem ser um jovem protagonista? Um exemplo, eu
sou responsável com as atividades, eu ajudo meus pais em casa, eu tenho responsabilidades, não precisa ninguém me mandar fazer as coisas, eu já sei o que eu preciso fazer, né? Eu luto pelo meu projeto de vida, pelos meus sonhos. Se você não se considera um jovem protagonista, você vai colocar o porquê que você acha que você não é um jovem protagonista. Um exemplo, falta mais atitudes para mim, ainda dependo muito dos meus pais, ou eu não tenho muita responsabilidade, você vai colocar um motivo, tá bom? O terceiro é aqui, ó. Lendo a história da pintora Frida Kahlo, o que você acha que tornou uma protagonista da sua própria vida? Lendo a história dela, o que você acha, que ponto que você achou importante que ela é uma protagonista da própria vida? Ah, eu achei um exemplo, eu achei ela protagonista quando ela decidiu terminar do marido tóxico, quando ela decidiu não desistir do seu sonho de ser pintora, mesmo as pessoas dizendo que ela não ia conseguir, entendeu? O 4. O que mais te inspirou na história da pintora Frida Kahlo? O que mais te inspirou? O que você achou interessante na história dela? O fato de, mesmo ela estar acamada, ela tentar pintar, ir atrás do sonho dela, viajar, o que você achou? A superação dos abortos, né? Dos filhos que ela tanto queria e não pôde ter. Vocês vão colocar aqui. O 5 é, lendo a história de Frida Kahlo, percebe-se que ela tem várias competências socioemocionais marcantes, como autogestão, determinação, foco, persistência, resiliência emocional, que é autoconfiança, tolerância à frustração e principalmente abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Com isso, circule abaixo quais as competências socioemocionais que te tornam um jovem protagonista. Quais as competências que te tem, que você acha que você já tem. Por exemplo, determinação, eu sou focado, eu tenho empatia, eu sou tolerância ao estresse, eu sou autoconfiante, vão circular. Ou lá na plataforma do Classroom, tem para vocês digitarem também, tá? O número 6 é o seguinte: quais as competências socioemocionais que a pintora Frida Kahlo tem que você acha que ainda precisa adquirir? Por quê? Tá? Então, ó, nossa, um exemplo. A Frida Kahlo é muito persistente nos sonhos dela. E eu acho que ainda eu não sou. Eu preciso persistir mais naquilo que eu almejo. Um exemplo, tá, gente? Vocês vão colocar aqui. E por último, o feedback. O que é o feedback? O feedback é um retorno, uma devolutiva sobre o que vocês acharam dessa atividade. Vocês acharam interessante? É importante pensar sobre si? É importante ser protagonista da própria vida? É importante ser um jovem protagonista para o meu próprio futuro? Então, vocês vão colocar aqui, qual é o meme da Gretchen que te define fazendo essa atividade? Vocês vão colocar do 1 ao 9 aqui, tá bom? Pessoal, acho que tá quadriculadinho aqui para mim, não sei se está aparecendo assim para vocês, mas espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido boa aula, e qualquer dúvida pode me chamar no privado. Um beijo da prof e se cuide.